irmão, minha irmã, hoje nessa celebração do 14º domingo do tempo comum, nós ouvimos essa passagem tão bonita que nos lembra até da festa do Sagrado Coração de Jesus, que nós cantamos sempre e sempre dizemos que o nosso coração deve ser semelhante ao coração de Jesus, que é manso e humilde. Então a liturgia de hoje nos mostra a humildade do rei, né? A grandeza da humildade de nosso Senhor. Nosso Senhor, sendo Deus, diz a carta de São Paulo aos Filipenses, esvaziou-se a si mesmo, esvaziou de toda a sua realeza, de toda a sua dignidade, e se fez um de nós, a ponto de ir para a morte numa cruz. Veja a grandeza da humildade de Deus. Jesus, na excelência da sua humildade, se fez ainda, não só se fazendo um de nós, sujeitou-se a passar por todos os sofrimentos humanos, a dor igual a essa dor, quer dizer, sofreu todo tipo de injúria, de humilhações, e na cruz, e vencendo a morte, abriu-nos as portas do céu, mas não nos deixou desamparado. Num ato extremo de humildade, se fez prisioneiro de amor na Eucaristia. O Senhor, Criador de todas as coisas, Deus do universo, Rei da misericórdia, nosso Salvador, prisioneiro numa hóstia santa, na palma de nossas mãos, vítima de amor, prisioneiro de amor. Que grandeza, que humildade extrema, que somente Deus pode realmente revestir-se. E nós devemos ter um coração igual ao coração de Jesus, manso e humilde. É muito mais fácil, é um jugo muito mais leve, quando nós nos tornamos imitadores de Cristo, quando passamos a ter um coração como o coração de Jesus, nós vamos endireitando as veredas, nós vamos reconhecendo o sentido pleno da vida, vamos fugindo dos pecados, das paixões do mundo, e nós vamos nos tornando mais felizes, porque este é o grande plano do Pai para todos nós, a felicidade. E a verdadeira felicidade é a santidade. Vocês lembram o Evangelho de Mateus? Diz: bem-aventurados sois vós. Bem-aventurança seria feliz de verdade, é você que está buscando as coisas de Deus, as coisas do céu. Essa bem-aventurança, essa felicidade que Deus tem querido para nós, está escondida na plena comunhão do nosso coração com o coração de Deus, na santidade. Aquele livro bonito, já disse para vocês, chama Liberdade Interior, que nos ensina como alcançar de fato um coração livre, liberto, não sofremos com as coisas do mundo, da vida. Como que alcança essa liberdade diante de todas as coisas? Tendo um coração em plena comunhão com o coração de Jesus, porque é um coração manso e humilde. Jesus assumiu a nossa condição e nos ensinou o caminho dessa felicidade. É assim que as coisas de Deus se revelam. Por isso Jesus começa nesse evangelho dizendo, louvando primeiro ao Pai, agradecendo, porque revelaste as coisas aos pequenos. Gente, um coração orgulhoso, um coração prisioneiro dos vícios da vida, do mundo, não pode participar do reino dos céus. Pai, eu vos louvo, porque escondeste isso dos grandes, mas revelaste aos pequenos. Só os pequenos, só os humildes podem compreender a vontade de Deus, podem dizer: Deus existe, Deus quer isso de mim. Um coração orgulhoso, nem mesmo se Deus aparecesse e dissesse visivelmente, um anjo fosse à casa dessa pessoa e dissesse para ele que ele tem que mudar de vida, um coração orgulhoso não mudaria de vida, negociaria com Deus, ia dizer: mas Deus, espera, deixa eu te explicar. Um coração orgulhoso não pode reconhecer as delícias do céu, não se deixa mudar, não se deixa conduzir por Deus. E o Senhor Jesus louvou o Pai porque revelaste aos pequenos. São os humildes, são os simples que conhecem as coisas de Deus. A gente vê isso, né, irmãos? Todos nós temos alguém na família, né, ou cada vez menos, mas ainda existem, que diz assim: nossa, padre, minha avó tinha uma fé, o meu avô tinha uma fé, nossa, minha mãezinha lá da roça não sabia ler, mas tinha uma fé que não se compara com de ninguém. Na simplicidade, na humildade, ainda de uma vida sem leitura,
e algumas vezes com todas as dificuldades da vida presente, a pessoa era tão de Deus. Por que era assim, gente? Porque, Pai, eu te louvo porque revelaste as coisas aos pequenos. Os pequenos têm a condição, a humildade é o caminho para se ter acesso a Deus. E ser humilde é permitir que Deus vá nos corrigindo, que Deus vai direcionando nossos caminhos, que Deus vai nos libertando das nossas paixões humanas. Toda vez que na liturgia fala que nós não devemos ser do mundo, que nós não devemos agir pela carne, nós não estamos falando sobre as coisas naturais. No mundo nós não estamos falando que a gente não deve comer, conversar, ter amigos, ou que da carne, não estamos falando só de sexualidade, de afetividade. Quando a palavra fala ser do mundo, ser da carne, ele está dizendo dos nossos impulsos, das nossas paixões desordenadas. E a paixão desordenada pode até parecer ser uma coisa que parece inofensiva. Por exemplo, você só quer dormir, você só quer ficar na frente da televisão, não sai do celular. É uma paixão desordenada. Tem mania de falar mal dos outros, gosta de uma fofoca. É uma paixão desordenada. Vive mentindo, é uma paixão desordenada. Está viciado em videogame, é uma paixão desordenada, gente. Paixões desordenadas, isso é ser do mundo. Isso é viver sob o domínio da carne. Os ciúmes, a inveja, as imoralidades, as impurezas, as bebedeiras. Isso são as paixões desordenadas. Tudo aquilo que é um apego, algo que condena a nossa vida. E por isso a segunda leitura disse: se vocês forem da carne, vão morrer para sempre. Quer dizer, não vão ter a vida eterna. Mas se vocês tiverem o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, o Espírito Santo, e deixarem-se conduzir pelo Espírito, então vocês vão se deixar conduzir, corrigir-se, formar-se pelo Espírito de Deus, pelos mandamentos, pela palavra, pela sua experiência com Deus. Você vai ter a alegria de contemplar a face do Senhor. Bem-aventurados os que buscam a santidade, bem-aventurados aqueles que, por uma luta contra as paixões carnais, permitem-se ser formados na escola de Jesus, para ter um coração manso e humilde, como foi o seu coração. E por isso a primeira leitura hoje do profeta Zacarias disse para nós, revelando o quanto Jesus assumiu a nossa humanidade, e quanto Deus, por esse caminho da humildade, quer nos abrir a porta do céu. Disse assim: olha, alegre-se Sião, filha de Jerusalém, porque o grande Deus, ele vem montado num jumentinho. Vocês lembram do domingo de Ramos? Quando a gente celebra a entrada de Jesus triunfante, o povo com os ramos, cantando. Por que Jesus vem no jumento? Para cumprir a profecia, para dizer que o grande Salvador, que seria o rei de todo o universo, que viria ensinar o verdadeiro caminho de salvação para todos os homens, viria montado num jumento. Gente, a humildade, a simplicidade de coração é parte da vida divina. E nós, como imitadores de Cristo, como cristãos, nós devemos buscar também sermos simples, humildes de coração. Ah, meu Deus do céu, quando um coração alcança esse entendimento, cresce nessa graça da humildade, tudo é mais simples, a vida é mais simples, tudo é mais leve, porque o orgulho nos coloca um peso tremendo sobre as nossas costas. E por isso Jesus disse: meu jugo é suave, gente. Se você tiver um coração como o meu, o teu caminho para Deus é simples. Una-se a mim. Ah, quando o orgulhoso tenta chegar no céu por si mesmo, tudo é tão cansativo. Veja, hoje em dia nós entendemos que algumas pessoas consideram a religião algo pesado. Não dá para mim ser católico, não dá para ser da igreja, porque é muito difícil, tem muita regra, não pode quase nada. Algumas vezes as pessoas têm essa ideia da vida religiosa. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque não entregou a sua vida a Jesus Cristo, porque não quer ter um coração como o de Jesus, quer ser santo por si mesmo, quer ser perfeito por si mesmo, com suas próprias forças. Gente, eu tenho que te dar essa má notícia: ainda que você se esforce 100%, você não vai ser perfeito.
Você não vai fazer tudo certo, você não vai ser santo por si mesmo. Por si mesmo não dá. E porque as pessoas querem ser santas por si mesmas, estão ficando doentes. Eu falava com o padre João no confessionário, quanta gente doente no confessionário, quer confessar todo dia, quer que o padre more no guarda-roupa. Ai, padre, me confessa, eu quero ser santo, mas eu pequei. É lógico que você pecou. Sozinho você não vai conseguir. Peça a graça de Deus, faz penitência, reza, mas entenda, sem a graça de Jesus, sem o poder da graça de Deus, não seremos santos, não seremos perfeitos. E esse caminho de entendimento dessas minhas palavras é a humildade. O humilde entende que precisa de Deus, e por isso ele se prostra, ele se humilha diante de Deus, ele clama a misericórdia de Deus. E olha, nós muitas vezes falamos que entendemos que todo mundo é pecador. E muitas vezes eu escuto a pessoa dizer: não, padre, eu sei que todo mundo é pecador. Mas quando o nosso pecado fica evidenciado, a pessoa sofre. Mas você não sabia que era pecadora? Sabia, mas sofre. Quantas vezes eu vejo a pessoa lá na confissão chorando, mas não porque ofendeu o coração de Jesus. Na confissão chora não porque ofendeu a Deus, chora na confissão porque está diante da sua própria verdade. Essa porcaria aí. É isso que nós somos. E aí quando a pessoa se defronta com ela mesma e não aceita o perdão de Deus, ela sofre sem medida. Ela chora de sofrimento sem medida. Como que eu pude fazer isso? Veja, do alto do nosso orgulho, até mesmo os nossos arrependimentos podem parecer mentira. Meu irmão, minha irmã, o jugo suave do coração de Jesus, entregar a nossa história nas mãos do Senhor e deixar Ele nos santificar por uma vida de penitência e de oração, confiante na palavra, é muito mais leve. Como é pesado quando eu quero ser por mim mesmo. A cobrança interior, as exigências, os sofrimentos da vida presente e as decepções. Como é pesado quando alguém quer cumprir em si mesmo. E em tudo é pesado. Eu falo para vocês, se você for dar conta de uma paróquia, um padre, né, vai dar conta de uma paróquia e pode fazer o melhor que ele puder. Mas se ele não entrar no caminho, na escola da humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, só vai sofrer. Porque ele pode fazer tudo o que ele achar que deve ser um padre fazer, mas vai ter alguém para dizer para ele: padre, isso o senhor não fez direito, isso não está bom. Vai ter alguém para reclamar. Se não for humilde, sofre. Se uma mãe não for humilde, vai sofrer. Quantas vezes eu escuto alguém chorando porque disse: padre, eu cuidei da minha mãezinha, do meu pai na velhice, ele morreu e eu não sei, eu acho que eu não fiz o meu melhor, estou sofrendo. Eu falo: não deve ter feito mesmo. Aí a pessoa chora mais ainda. Mas ainda que você fizesse tudo, sempre tem algo a mais para ser feito, porque somos limitados. Como é pesado quando nós queremos ser tudo sem Deus. Cansa, a vida cansa. Mas quando nós somos simples, amados irmãos, humildes de coração, as coisas se desenrolam, se resolvem. Eu escrevi para vocês alguns passos para a gente crescer na humildade, porque é importante, com tudo isso que eu estou falando para vocês, que a gente tenha clareza sobre como crescer. Então, padre, eu não quero mais ser orgulhoso, eu quero ser humilde. Como que eu faço para ser mais humilde? Então eu escrevi alguns passos aqui, com a ajuda, né, de tantos homens da igreja que já nos ensinaram esse caminho. Então o primeiro passo é conhecer a si mesmo o máximo que você puder. Conheça, veja quais são suas limitações, faça uma boa reflexão sobre você mesmo, não se esconda atrás de máscaras, perceba as suas fraquezas, suas fragilidades, veja até os teus limites. Você não precisa querer agradar todos. Considere suas impotências. Muita coisa você não vai dar conta. Muita coisa você não pode, você não consegue. E se você tiver claro isso daí,
É fácil. Nossa, como é fácil isso daí, gente. Quando alguém fala para mim, padre, eu tô chateada com o senhor porque um dia o senhor foi grosso comigo, eu dou risada porque eu fico pensando, deve ser verdade, porque eu já sei das minhas grosserias. Tem lá uma caixa de ferradura lá em casa. Aí eu já sei as minhas grosserias. Se alguém falar, padre, o senhor foi grosso comigo, eu falo, pode ser verdade. Posso até não lembrar, mas pode até ser verdade, porque eu conheço as minhas impotências, a minha fraqueza. Já peço perdão, já me coloco ali diante de Deus. Padre, o senhor foi injusto comigo. Aí eu já desconfio. Porque eu, conhecendo a mim mesmo, é mais fácil ser grosso do que injusto. Gente, é preciso que você se conheça. Para crescer na graça da humildade, você tem que saber as suas fraquezas e também as suas virtudes. É falsa humildade quando alguém chega para você e faz um elogio e você fala, eu não. É falsa humildade. Vamos pegar um ministério, por exemplo. Vocês cantam muito bem. A gente não canta bem. É falsa humildade. Vocês cantam bem. Não precisa sorrir e falar assim, não, nós somos bons demais também. Não, mas muito obrigado, a gente cantou mesmo, cantamos bem, fizemos o nosso melhor. Agora, se a pessoa cozinha bem, alguém comeu e falou, nossa, que comida maravilhosa, muito obrigado, fui eu mesmo que fiz. Porque seria falsa humildade eu não aceitar aquela virtude. Mas também é preciso reconhecer as nossas próprias fraquezas, as nossas fragilidades, e reconhecendo a nossa fragilidade, aceitarmos as correções das pessoas e dos irmãos, para crescermos na graça de humildade. O segundo ponto que medita a excelência e a vantagem de ser humilde. Se você não quiser ser humilde, não vai chegar a ser humilde. Você tem que desejar a humildade, meditar a humildade e ler sobre a humildade. Eu quero ser humilde, então o que é ser humilde? Vai ler um livro sobre humildade, vai se aprofundar no que os santos falaram sobre humildade. Aqui na livraria tem aquele livro do Papa Leão XIII que fala sobre a prática da humildade. Tem na internet do Monsenhor Ascânio, tem o São Bernardo de Claraval. Quantos santos escreveram sobre a humildade? Lê, medita, aprofunda, deseja a virtude. Aí você consegue pôr em prática. Agora, se você não sabe para que serve, você vai ficar... Eu vejo muitas vezes os jovens sofrem. Como que os jovens sofrem para manter a castidade no namoro? Um namoro santo, um namoro casto. Aí você vai conversar com o jovem, ele está sofrendo, por quê? Porque o namoro dele é de não pode. A única coisa que eles sabem da castidade é que não pode. Aí você pergunta, mas por que você quer ser casto? Não sei, Deus mandou, o padre falou. Não sabe a vantagem, as virtudes da castidade. Qual é a alegria de uma alma casta? Quais são as vantagens da castidade? Qual é a grandeza dessa virtude aos olhos de Deus? Quais são os benefícios para o seu corpo e para a sua alma? Não sabe. Por isso não consegue. Não consegue porque não sabe. Não vai ser humilde quem não sabe o que é humildade. Então tem que estudar. Tem que se aprofundar. O terceiro passo é você olhar a própria vida de Jesus. Pega a Sagrada Escritura, vai ler os Evangelhos e olha para a vida de Jesus, olha o comportamento de Jesus. Ele lava os pés, ele serve, ele vai ao encontro, ele aceita em silêncio, ele cumpre a vontade do Pai. Contemplar a vida de Jesus e ver a grandeza da humildade do nosso Mestre. Se nós somos cristãos, nós queremos imitá-lo. Então tudo que Jesus fez, tudo que Jesus foi, toda a maneira que Jesus agiu, eu e você devemos agir também. Então, a contemplação da palavra e da vida de Jesus Cristo, e a partir da vida de Jesus Cristo, eu também começar a fazer uma mudança interior para ser mais humilde. O quarto passo é você, de fato, entender o que é a humildade para saber explicar para os outros, né? O entendimento, ele precisa ser aquela meditação da excelência, das vantagens da humildade, e a compreensão de saber transmitir as vantagens dessa humildade através das palavras, de um entendimento claro, inteligente do que é ser humilde, do como é o coração de Jesus. Então, algo que você precisa saber explicar aos outros, para que o seu entendimento esteja
bem próximo daquilo que Deus tem querido de nós. O quinto passo é aproveite as ocasiões para exercitar-se nessa virtude. Deus dá para nós inúmeras ocasiões para sermos virtuosos. Quantas ocasiões, meu Deus do céu, onde a humilhação bate a nossa porta, onde a contrariedade nos visita, onde uma pessoa exige isso de nós. Que ocasião para a gente exercitar aquela virtude. Se você quer ser virtuoso, por exemplo, na generosidade, Padre, eu quero ser generoso, eu sou muito egoísta, eu quero ser mais generoso. Aí Deus põe na tua vida um monte de pedinte, um monte de gente pedindo ajuda, um monte de gente pedindo esmola. Deus está te dando a oportunidade de ser generoso. Todo mundo da tua família pede um monte de coisa para você. Você pode me ajudar aqui? Você pode me levar não sei aonde? Você pode ajudar eu a carregar isso daqui? Olha que oportunidade de ser generoso, disponível. Quero ter essa virtude. Então Deus te dá oportunidades para isso. Agora, se você não aproveitar as ocasiões para ser humilde, quer dizer, no momento que você passou por uma prova, alguém te humilhou, tu já quer meter a mão, já vira confusão, já quer tirar satisfação, já quer se defender, já quer provar a verdade. Não, eu vou tirar satisfação porque eu não aceito. Aí começa uma confusão toda. Você não aproveitou a ocasião para ser humilde. Então não cresce na virtude porque não aproveita as ocasiões da vida. A vida dá muitas ocasiões, gente. A família, os relacionamentos, as amizades. E o sexto passo tem que pedir para Deus. Lembra, tudo sempre termina nisso, né? Pede para Deus. Pede para Nossa Senhora. Todo dia. Você quer uma virtude? Todo dia peça para Nossa Senhora. Você já estava conversando sobre São José Maria Escrivá. Todo dia, a vida inteira. Todo dia pela manhã ele dizia: Deus me faça puro de coração. E rezava 3 Ave Maria. Pedia para Nossa Senhora a graça da pureza. Esses são os caminhos para que nós possamos crescer na graça da humildade. Para ficar claro para vocês, eu quero terminar essa pregação dizendo sobre o que não é ser humilde. Não é ser humilde você se preocupar demais com o que os outros pensam de você. Se isso não serve para nada, para a glória de Deus, se é contra a glória de Deus, você deve sim buscar a justiça e a verdade. Mas se não serve nada para a glória de Deus, deixa falar de você. Besteira. Fulano acha isso de mim, mas paciência. Segue fazendo tua parte em silêncio. Não se defende não, guarda tudo em silêncio no seu coração. Não precisa se defender diante das acusações. Não vai mudar nada a glória de Deus isso, então deixa para lá. Aprende a deixar as coisas para lá, né? E só se é para a glória de Deus. Se não é, excesso de amor próprio não ajuda. É orgulho. Querer defender-se a qualquer custo. Meu Deus, diga a verdade, confie em Deus. Quantas histórias dos santos, meu Jesus. São Domingos diz que a história de São Domingos, sabe? Eu não sei se já acontece, né? Ele estava na sala de aula com os outros meninos. E um dos meninos era terrível, vivia arranjando confusão, briga. E jogou uma pedra e se quebrou a janela da sala de aula. E aí quando o professor veio, ficou todo mundo em silêncio. E sabia quem tinha quebrado a janela. Só que se o professor descobrisse que o menino que quebrou a janela era o bendito, ele ia ser expulso da escola, porque ele já tinha ultrapassado os limites. E então, quando o professor chegou e falou: eu quero que fale agora quem quebrou a janela, o próprio menino que quebrou a janela virou e falou: foi o Domingos, foi ele que quebrou a janela. Acusou Domingos. Aí o professor olhou para Domingos e pegou e falou: Domingos, você vai ficar de castigo. Nem perguntou para ele se era verdade ou não. Você vai ficar de castigo. E deu uma suspensão para ele. E Domingos ficou de castigo lá, suspenso da escola. Depois passou um tempo, voltou. E passado mais um tempo, todo mundo descobriu que quem tinha quebrado a janela era lá o bendito que tinha acusado. Aí o professor chamou o Domingos e falou: Domingos, você foi acusado lá e você não falou nada. Por que você não falou nada? E ele falou assim: eu não disse nada porque eu sabia que eu não tinha sido eu. E o senhor não perguntou se era verdade ou não. E eu também não falei para que aquele moço que estava lá não fosse mandado embora, para que ele tivesse a chance de se converter.
Aí eu fico pensando, meu Deus, né, gente? Como é o coração dos santos, né? Eu já tinha jogado até a cadeira nele, seu mentiroso. Ai, meu Deus, imagina a barraca que a gente já tinha feito para se defender. E o santo ali pensou no amor do próximo, aguentou a humilhação em silêncio. Gente, a raiz da humildade, que grandeza que é a humildade. Não exercer os dons dados por Deus por falsa humildade. Não, Deus te chamou para fazer uma coisa, você não faz, porque fala que não é capaz, que não sabe, não exerce o seu ministério, nem o que Deus pede de você. Se opor ao amor ocultando os talentos. É quando você se opõe a tudo que é, você finge que Deus não te agraciou com uma graça. Você se nega a fazer aquilo que Deus espera de você. E isso daí vai ferindo toda a tua comunidade. Quando não faz o teu melhor, faz de qualquer jeito. E contra a obediência, não cumprindo os seus deveres dados pelos seus superiores. Ser desobediente também é um ato de orgulho, né? Fazer aquilo que Deus pede de nós. Gente, a grande vantagem em ser humilde. O que pode ofender uma pessoa humilde? Se xingam ela fica quieta, porque ela fica pensando, vou oferecer essa humilhação para o coração de Jesus, porque eu não sou isso, mas os outros pecados meus mereceriam talvez essa contrariedade. Ele não se ofende, ele fica preso na verdade. Se xingam ele injustamente, ele oferece sem peso na consciência. Se xingam ele honestamente, porque ele merecia, ele aceita com simplicidade de coração. A humildade é um triunfo. E esse é o jugo leve e suave do coração de Jesus. Confiar inteiramente a nossa vida, para que os cuidados que vêm do próprio Deus nos salvem, nos leve de fato à vida eterna e à santidade que Deus tem querido de nós. Amados irmãos, possamos todos nós nos escondermos e descansarmos num tempo de tantas contrariedades, de tantas mudanças, que o coração de Jesus seja o nosso consolo e o nosso descanso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.